Meus amigos, quem já me viu falando aqui sabe que eu começo sempre falando da minha enorme alegria de estar de volta à Procuradoria-Geral do Estado. Já contei a vocês que tem uma história, né? Na verdade, a Procuradoria-Geral do Estado me recebeu na minha função de advogado de Estado, quer dizer, a Procuradoria-Geral do Município foi organizada pela Procuradoria-Geral do Estado, meus primeiros chefes foram procuradores do Estado, então eu tenho uma relação de afeto com esta instituição que, como eu disse no ano passado, levei ao extremo, casei com um procurador do Estado para que, né, este vínculo não se rompesse. Estamos há 30 anos juntos, né, tal qual a Procuradoria do Estado. Então é sempre um momento de enorme prazer estar aqui. E eu estava ouvindo as palavras anteriores, e a referência do Zé Carlos e vários outros, e estava pensando numa coisa que tem ocupado minha cabeça um pouquinho, que é a lógica da narrativa, né? E aí pensava eu, quer dizer, por que as várias intervenções do IDAERJ, dizia o Zé Carlos, em algum momento convergem para um tema comum ou para sintonias que não foram combinadas antes? E isto tem muito a ver com a circunstância de que nós estamos na continuidade de uma narrativa que se viu inaugurada por Diogo Figueiredo Moreira Neto. Quando a gente pensa o que é narrativa, narrativa é a exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou imagens. E quem fez isso melhor no direito administrativo que Diogo Figueiredo? Mostrar a interconexão não percebida por nós entre as coisas, mostrar a relação entre os acontecimentos, os reais e os que ele imaginava na sua personalidade, sempre, né, um homem do século 23, não era do século 21. Então, ao final da definição, né, construir a narrativa por meio de palavras ou imagens. Patrícia dizia, Estado pluriclasse, eu ouço isso e vejo saindo da boca de Diogo. E tantas outras, transadministrativismo, mutações. Quem consegue pensar em mutações sem lembrar de Diogo? Então, veja como ele construiu a narrativa pelas palavras e pelas imagens. Então, o que a gente está fazendo aqui é dar continuidade a ela, né? Por isso essa sintonia. O que torna também, de outro lado, a tarefa um pouquinho mais difícil, porque continuar a narrativa de um bom narrador é sempre mais complicado, né? Mas acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer é manter a narrativa, né? E esse é o esforço que eu vou fazer aqui nesses minutos que a gente tem para compartilhar. Na verdade, a minha narrativa hoje dialoga com a narrativa que eu empreendi com vocês que estiveram no 9º Congresso do IDAERJ no ano passado. E esta é uma narrativa / pregação, é uma ideia que está em evolução e para a qual eu quero seduzir e convencer, né? Por isso conto com as eventuais críticas e indicações dos pontos de fragilidade para melhorar a minha narrativa. Pois bem, qual é o ponto central da minha narrativa? O ponto central da minha narrativa é recuperar a ideia da deferência para com as escolhas da administração no estado administrativo que a gente vive. E aí, portanto, quero dar uma contribuição para esse modelo brasileiro. Qual vai ser o nosso percurso aí nesses minutinhos que nós temos? Quer dizer, primeiro quero falar um pouquinho sobre o que levou ao desprestígio da ideia de deferência para com as escolhas administrativas no Estado brasileiro. Na sequência, quero conversar um pouco sobre por que é relevante associar a ideia de deferência para com escolhas administrativas que sejam antecedidas da observância do devido dever de planejamento. E por último, no meu esforço de construção e desenvolvimento dessa ideia, quero falar um pouco uma agenda para o desenvolvimento dessa lógica da deferência. Em que pontos a gente pode avançar para solidificar essa lógica da deferência para com as escolhas administrativas precedidas do devido dever de planejamento. Muito bem, desprestígio da deferência para com as escolhas administrativas no Brasil. Por que isto aconteceu? Mas antes disso, o que eu estou chamando de deferência?
Vamos aqui nos valer do sentido ordinário mesmo da palavra, né? Quer dizer, deferência como uma atitude de respeito e consideração, né? Lembrem-se, mais do que, não se trata de uma lógica de subordinação, mas de respeito e de considerar no sentido de conhecer. Há um outro sentido que está posto no dicionário para a palavra deferência, que é o interesse pelos assuntos alheios. Nós que somos advogados do Estado sabemos como seria importante esse tipo de deferência para com as escolhas administrativas, porque isso nada mais significaria do que o controlador, sobre o qual falava o Felipe, ter interesse pelos assuntos alheios nossos da administração. Quais são as dificuldades que a gente vive? O que é que nos levou a agir desta ou daquela maneira? Muito bem. O nosso modelo tradicional, no nosso modelo tradicional, melhor dizendo, a deferência se punha para com as escolhas administrativas de alguma maneira. Nós tínhamos vários institutos, várias ideias que trabalhavam com essa lógica. Quando a gente pensava, e aqui, meus amigos, estou me referindo ao tempo em que eu estudava direito administrativo, mais ou menos no século XIV, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eram outros tempos, não os tempos dos senhores, né? Já naquela época, nós tínhamos os velhos institutos, por exemplo, a insindicabilidade das escolhas administrativas, né? Não, o mérito administrativo não se examina. Isso tem a lógica da deferência. A presunção não só de legalidade, mas de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Isso também tinha um viés da deferência. E isso tudo levava a uma espécie de uma blindagem da racionalidade desenvolvida pela administração na formulação das suas próprias escolhas. Por que isto mudou, né? Penso que um marco importante para essa mudança, sem sombra de dúvida, foi a Constituição de 88. Quer dizer, a Constituição de 88 deparando-se com a ideia de que a deferência se devesse estabelecer pela simples circunstância de que a administração está presente, de que é a administração que fez, né? Esta ideia não atendia ou não se coadunava mais com a Constituição de 88. Vamos ver por quê. Uma das razões pelas quais isto não se manteve mais adequado, aplicado, sustentável no cenário da Constituição de 88 foi a ampliação dos sistemas de controle. Quer dizer, os múltiplos sistemas de controle que se sobrepõem, se contrapõem, sobre os quais nos falava Felipe mais cedo, óbvio, para o exercício da atividade do controle, vantagem absoluta, como se teria numa cláusula de deferência, né? Nós vamos ter ainda, como influindo nesse declínio da ideia de deferência, o aumento do espectro das escolhas discricionárias oferecidas à administração. Quer dizer, se a gente mantivesse aquela lógica tradicional da insindicabilidade das escolhas discricionárias, como a administração cada vez mais formula escolhas discricionárias, ora discricionariedade técnica, ora não, mas fato é que o espectro é cada vez maior, nós poderíamos chegar a um ponto em que você tivesse uma parcela muito significativa das escolhas da administração excluídas de um processo de possível controle ou sindicabilidade, né? E um terceiro elemento, ou antes do terceiro elemento, um aspecto adicional que cabe lembrar é que, num ambiente democrático, a tendência existe, se manifesta, de questionar as preferências relacionadas exclusivamente a um sujeito. Porque quando você diz a escolha deste sujeito é a escolha definitiva e inquestionável, não tem mais debate democrático, né? É a escolha dele, acabou a conversa, né? E isso é incompatível com o ambiente de Estado democrático de direito. E aí nós vamos ter, portanto, essa indisposição para com a lógica da deferência. Mas o último ponto, esse é um ponto bem firme na narrativa do Diogo Figueiredo Moreno Neto, é a opção que fez a Constituição de 88 pela orientação finalística do Estado, né? O professor Diogo usava orientação finalística do Estado, compromissos axiológicos, orientação finalística, etc. Quer dizer, a Constituição de 88, abraçando o projeto de transformação social através da incorporação dos direitos fundamentais, do exemplo que ela fez, mal ou bem, ela traçou para o Estado uma orientação finalística diferenciada, e aí o signo de legitimidade da ação estatal passa a repousar não na pessoa do Estado, não é legítimo porque é o Estado,
mas é legítimo porque é o Estado agindo conforme os compromissos finalísticos que lhe foram traçados pela Constituição. E aí, vejam, nós temos um deslocamento, sobre o qual também nos falava o Diogo, do ponto de aferição da legitimidade, que deixa de ser prévio, né? É o Estado que decidiu, ok, é legítimo, e passa a ser, eventualmente, até posterior, e ele nos falava da legitimação pelo resultado, né? Então, esse é um quadro em que a gente vai ter uma espécie de indisposição para com essa lógica originária da deferência para com as escolhas administrativas. A proposta que eu venho apresentando é a deferência para com as escolhas administrativas antecedidas da observância ao dever de planejamento, né? Agora, por que associar deferência com planejamento? Ora, planejamento é alguma coisa indissociável do agir finalístico. Se eu digo, Fernando, você tem que agir para obter um determinado resultado, a única maneira de você alcançar o resultado é planejar, né? Então, a orientação finalística atrai, independente de qualquer outra coisa, o signo do planejamento. E nesse estado, né, nesse quadro de um estado finalisticamente orientado, ainda que sem planejamento você alcance o resultado, isso não é atender a orientação finalística, isso é fortuito, né? Então, este modelo que a Constituição de 88 propôs é um modelo que, sem sombra de dúvida, vai exigir o planejamento. Há outras implicações mais sutis que são relacionadas à ideia de planejamento. Quer dizer, o planejamento ele pode ser um lugar de conciliação de inputs que aparentemente são de difícil conciliação, né? Dizia o Felipe na sua intervenção, planejamento não é incompatível com incerteza. Certamente não é. Ao contrário, o planejamento pode ser um lugar onde você incorpore as incertezas para tentar preveni-las na medida do possível. Planejamento também pode ser um local onde você vai tentar conciliar a pluralidade de interesses. Então há um elemento relacionado ao planejamento que não é só a instrumentalidade para com o alcance dos objetivos. Ele pode permitir a síntese dos interesses que estão lá representados ou se apresentando, né? E aí me lembro de mais um componente da narrativa do Diogo, que ele nos falava no último congresso do IDAERJ, né? Diogo dizia, a Constituição trouxe para si, o seu corpo interno, os valores, e os valores são o que nos une, né? No ano passado, aquilo ficou na minha cabeça, está ecoando até agora, por isso estou repetindo aqui com vocês, essa proposição preciosa de que os compromissos finalísticos, trazendo os valores, são aquilo que nos une, né? Mas essa união, essa conciliação, a partir desses valores que não estão plenamente desenvolvidos na Constituição, não estão detalhados e nem deviam, né? Porque a nossa visão sobre esses mesmos compromissos muda com o tempo e deve mudar, né? Para que a gente consiga traduzir esses valores que estão abstratamente postos e que eles se apresentem efetivamente como algo que nos une, todos estamos em torno desta mesma lógica. Quer dizer, é preciso que haja um debate e uma síntese das posições, e o planejamento pode ser um lugar precioso para a gente empreender a isto, né? Reunir todos esses elementos. Então, precisamos restaurar a ideia do planejamento, porque da maneira como as coisas estão se dando hoje, quando a administração não age de maneira planejada, o que se tem, o professor Floriano já dizia isso em outra ocasião, é um deslocamento do campo da discricionariedade para o controle, do exercício da discricionariedade para o controle, e aí o que se tem também é o deslocamento dessa síntese do conteúdo dos valores para o campo do controle, e não é isso que a Constituição quer. A Constituição não quer que o controle nos substitua na síntese dos valores que nos unem. Essa tarefa é nossa e há de ser desenvolvida pela administração. E não pode ser desenvolvida pelo controle, porque, veja, sintetizar o que nos une não pode acontecer no controle, que é o campo da adversarialidade. O controle é o lugar do confronto de ideias, é o lugar de uma aproximação antagonista.
E não há de ser ali que a gente vai fazer a síntese do que nos une. O ambiente tem que ser outro. No campo do controle, os valores nos separam, não nos unem, né? Por isso é importante que a gente restaure a ideia do planejamento. Muito bem. E aqui vou... bom, um segundo elemento importante, já recebi aqui a notinha amável do Fernando, relacionado ao planejamento, é induzir a processualização da ação administrativa, o que é muito importante para que a administração possa adquirir o hábito de declinar o seu exercício de racionalidade. Eu tenho 30 anos de vida pública, veja como eu já estou confessando isso mais fácil, né? Em outros anos eu tinha mais dificuldade de dizer, mas já estou dizendo, né? Muito bem, então tenho 30 anos de vida pública, em funções de advocacia de Estado e em funções executivas. No mais das vezes, a administração tem uma racionalidade por trás das suas decisões. Boa ou má, há uma racionalidade que foi construída com os elementos de que ela dispunha. O que acontece muitas vezes é que a administração não se preocupa em documentar, em registrar isto, né? E aí, às vezes, se a ação do controle acontece daqui a 2 anos, se tiver mudados os agentes, aí é que ferrou mesmo, não tem mais registro nenhum, ninguém mais lembra de nada, né? E se não tiverem mudado os agentes, se forem agentes como eu, com 30 anos de vida pública, já não lembram mais. O que eu fiz há 2 anos? Eu não lembro. Por que mesmo que decidiu? Né? Então, assim, é importante que a gente restaure essa lógica da processualização, porque ela vai permitir que a administração mantenha a memória da racionalidade que presidiu as suas decisões. E aí a gente também direciona o controle para um controle que aconteça a partir desta mesma racionalidade. Sobre a síntese dos valores, já falei. E agora já estou caminhando para o final, doutor Fernando, obedecendo à sua arbitragem. Não, esse é o tema do doutor Rafael. Muito bem. Então, no último segmento aqui, quer dizer, no ano passado falava a vocês sobre o que eu supunha, ou o que eu estava construindo como conteúdo desta deferência que eu estou querendo atrair para com a ação estatal que seja precedida do devido planejamento. E eu dizia que esta deferência terá, se ela não é mais uma deferência relacionada ao sujeito, se você não deve ser deferente porque foi a administração que decidiu, se você deve ser deferente porque a administração, quando age, em princípio age para concretizar os compromissos finalísticos que a Constituição lhe deu, esta deferência envolverá os seguintes efeitos. Quer dizer, primeiro, o agente de controle que se aproxime da decisão administrativa, ele precisa conhecer a ação administrativa e o planejamento que antecedeu. Não há como formular juízo de valor sobre a adequação e inadequação da ação da administração se você não sabe qual é, né? Não, eu sei como é que é esse negócio da prisão do estado do Rio de Janeiro, então eu vou formular aqui a minha decisão. Como assim? Né? Como se o negócio da prisão fosse né? Ou a questão fosse uma. Então, primeiro elemento, conhecer a ação administrativa e o planejamento que a antecedeu, até para que você delimite o que está sendo objeto de controle. Segundo elemento de conteúdo dessa deferência que eu estou propondo é verificar a aderência entre o planejamento e o controle. Porque também quem é da administração sabe que não é incomum que a administração planeje A e faça A mais B, ou B, ou Z, né? Isso também não é incomum. Por vezes pode haver razões para eu ter deixado de fazer A, por vezes não, né? Mas enfim, este é um segundo componente, verificar se existe efetivamente a aderência entre o que foi planejado e o que está sendo executado. E o terceiro elemento do conteúdo de deferência que eu propunha era que o exercício da crítica, o exercício do controle, se desse a partir de uma dialética com as razões que a administração declinou para decidir. Então a administração dirá, eu optei por este programa de ação porque eu entendo que este, ainda que tenha um maior custo financeiro, terá o benefício social A, B ou C. E aí o exercício do controle tem que compreender essas duas coisas. Olha, na verdade esse benefício social não existe. Ou, na verdade, o custo que você está apontando não é esse, é 5 vezes esse. Mas com isto, com esse exercício de uma dialética específica das razões de crítica sobre as razões da decisão da administração,
a gente obtém alguma coisa que também fazia parte da narrativa do Diogo no nosso último encontro aqui no Congresso do IDAERJ, que era tornar objetivo o exercício do poder. O exercício do poder não pode decorrer da impressão subjetiva do controlador. O exercício do poder, inclusive do poder de controle, tem que se dar a partir de critérios objetivos. Estes são os 3 elementos que eu estava propondo para o conteúdo da deferência. Mas se a proposição é deferência para com a ação planejada, é preciso tratar também de qual seja o conteúdo de ação planejada, né? O que é de se exigir da ação administrativa para que eu possa a ela conferir o signo de ação planejada? Penso que esse é um processo que tem que ser construído de maneira incremental, né? Não temos como sentar agora, juntar todas as inteligências que estão aqui presentes e vamos fazer o checklist da ação planejada. Não, isto é de ser objeto de aprendizado. Mas alguns elementos, pelo menos 2 elementos, eu queria já compartilhar com vocês na linha de proposição e desenvolvimento aí da minha ideia. Quer dizer, primeiro atributo que a ação administrativa deve ter, a meu sentir, para que ela efetivamente traduza o planejamento, é um mapeamento dos eventuais trade-offs, das eventuais escolhas empreendidas, né, do que tenha sido relegado por conta de uma determinada escolha administrativa. Porque, em verdade, o compromisso da administração é para com todos aqueles valores que estão no texto da Constituição e, muitas vezes, quando a gente opta por A, B vai estar menos atendido, né? Este trade-off, isso é da natureza das coisas. Ele não há como, né? Eu costumo dizer aos meus alunos de fundamentais, a toda inclusão corresponde uma exclusão. Se eu atendo Fernando, eventualmente eu não atendo Rafael. Se atendo Fernando e Rafael, eu não atendo Felipe. Isto é da natureza das coisas. Mas é preciso que a gente conheça isto. Olha, a minha opção por prestigiar a inclusão reinclusão da terceira idade no mercado de trabalho significa dizer diminuir os meus esforços de reinclusão social do menor em situação de conflito com a lei, né? Para que a gente possa decidir se é isso que a gente quer. São esses os valores que nos unem? Isso a gente precisa decidir. Então, acho que esse é um componente que tem que ingressar para que a gente possa reputar uma escolha administrativa como efetivamente planejada. E o segundo elemento que a gente tem que incorporar para que a gente possa reputar uma escolha administrativa como planejada é a avaliação / justificação das descontinuidades. E por 2 razões. Primeiro, uma razão mais instintiva, né? Eu, no início deste ano, escrevi um ensaiozinho, fiz meu exercício de catarse, escrevi um ensaio, postei no Academia Edu, sobre esta nossa lógica equívoca da louvação da descontinuidade. Toda vez que troca um governo, o gestor que assume, ele tem que publicar no mínimo uns 50 decretos, né, parando tudo ou mudando tudo. Se ele fizer menos do que 50, esse governo não vai funcionar. Não se me afigura bom, né? E isto é um absoluto equívoco, né? Porque das duas, uma, ou os decretos eram necessários, as descontinuidades eram necessárias, e então era uma tragédia absoluta, porque tudo que estava acontecendo era o caos, né? Ou então elas não eram necessárias, elas são um simples exercício retórico, e isso também é uma tragédia, né? Então essa louvação da descontinuidade, e é incrível que a imprensa fica comparando, né? Na Prefeitura de São Paulo foram tantos, sei lá, 72. Aí a gente corre aqui para fazer mais alguns. Quantos foram os nossos? 70? Vamos fazer mais uns. Né? Aqui foram 76. Ei, nós somos mais eficientes. Né? Isso é loucura. Que eu vejo há 30 anos. Né? Por isso que eu estou aqui dizendo, precisamos mudar isso. A segunda razão, e aí é uma razão menos visceral, né? A segunda razão é o seguinte: se a gente valoriza a continuidade, e portanto se a gente exige para a descontinuidade uma avaliação e um ônus de justificação maior, a gente estará, em última análise, retroalimentando a lógica do planejamento. Porque se a ação foi planejada e planejada de maneira adequada, não há razão para descontinuar.
Né? E aí, para você descontinuar, você terá que sofrer um ônus argumentativo, suportar um ônus argumentativo maior. Né? Pode haver razões ponderáveis para a descontinuidade, mas também pode haver razões que recomendem não a descontinuidade absoluta, mas uma pequena modificação. Políticas públicas, a boa literatura nessa matéria aponta que políticas públicas devem tender a continuar e a serem enriquecidas por um aprendizado incremental. Né? Precisamos nos reencontrar com essa lógica. Então, esses são dois atributos que eu estou propondo para a reflexão sobre que tipo de atuação, que tipo de tarefa deve a administração se desincumbir para que se possa reputar o seu agir como planejado. É claro que estas ideias trazem algumas coisas inovadoras, né? Nossa, então vou objetivar a dialética, eu não posso mais dizer só a administração, essa sua escolha não é boa, né? Eu não posso descontinuar só com um decreto, tem que justificar. Bom, tudo isso são ideias novas, mas eu vou me louvar aqui na frase do Churchill: nenhuma ideia é tão bizarra que não mereça pelo menos ser considerada. Obrigado.